Boa tarde. Há balanços que são difíceis de fazer, mas que se impõem. A pandemia é um destes. Passados 2 anos, é vital refletirmos sobre os efeitos e as lições deste período de crise. A pandemia entrou rapidamente nas nossas vidas. O novo coronavírus, que causou a denominada Covid-19, foi descoberto, como nos recordamos, em dezembro de 2019, na República Popular da China. E nessa altura, se voltarmos atrás um pouco no tempo, o interesse gerado em Portugal e no mundo era, na verdade, relativamente mitigado. A título de exemplo, em Portugal, até meados de janeiro de 2020, as pesquisas no Google pelo novo vírus eram em menor número das que se interessavam pelo jogador de futebol mexicano com o mesmo nome. Este padrão, contudo, mudaria muito rapidamente. Quando olhamos para o ano 2020 como um todo, as pesquisas são dominadas pela Covid-19 e os seus efeitos. Desde o vírus à DGS, à escola virtual ou Zoom, palavras que entraram no nosso vocabulário diário. E como este quadro ilustra, a diferença em relação ao ano pré-pandémico de 2019 não poderia ser maior em termos daquilo que interessava aos portugueses. Esta diferença reflete-se também nas perguntas introduzidas pelos portugueses no motor de pesquisa. As perguntas de o quê e como. Estas são as perguntas mais frequentes em 2019, que vão desde as cívicas, onde votar, às otimistas, o que sai no exame de português, ou até quase existenciais, o que fazer para o jantar. Em 2020, as perguntas refletem a pandemia. Desde o emprego ao estado de emergência, passando por como fazer máscaras e desinfetante caseiro, ou até aquilo que todos ou muitos fizeram durante o ano 2020, como fazer pão. Apresento estes dados porque eles ilustram como, para além dos aspectos que conhecemos e que vemos neste slide, a pandemia, na verdade, penetrou e afetou todas as esferas das nossas vidas. Como o vídeo mostrou e ilustrou, desde a forma como estudamos e trabalhamos, à forma como convivemos e até mesmo os nossos interesses e prioridades a nível culinário. E as marcas de uma pandemia podem, na verdade, perdurar por muito tempo. Amanhã joga-se a final da Champions League e, na verdade, ela mostra como os efeitos de uma pandemia podem perdurar. O jogo da amanhã... Desculpem, descoordenação aqui com... O jogo da amanhã seria diferente se não fosse a pandemia. Não esta, mas a da gripe espanhola, há mais de 100 anos atrás. Porquê? Porque para promover o desporto naquele pós-pandemia, o então monarca espanhol deu o patrocínio e o título real ao então mero Madrid Futebol Clube, em 1920, transformando-o no Real Madrid que conhecemos hoje. Sem a pandemia, de há 100 anos atrás, não seria Liverpool Real amanhã. E isto mostra também como as pandemias podem ter efeitos nas áreas mais inesperadas. E é um pouco isso que procuramos captar neste estudo. Neste estudo, procuramos captar a natureza multidimensional dos efeitos da pandemia. Algo que se afigura, de certa forma, inovador no contexto nacional. É praticamente certo, aqui sim. É praticamente um lugar comum dizer que nada será como antes, mas é importante refletirmos o que é que queremos que seja esta nova realidade pós-pandemia. O que é que podemos fazer para que ela seja melhor? E este estudo visa contribuir para essa reflexão. Como José Carlos Araújo e o Gonçalo Matias referiram, o estudo divide-se em 4 áreas, desenvolvidas e aprofundadas por 4 equipas de qualidade, examinando a dimensão económica, social e também olhando para a dimensão política de 2 prismas complementares. Por um lado, olhando para os efeitos da pandemia na democracia portuguesa,
mas também olhando para aquilo que muda na política internacional, nas relações internacionais e no lugar de Portugal no mundo. Esta visão global, consideramos, permite-nos olhar de forma mais fina, mais detalhada e mais completa para aquilo que são os efeitos desta pandemia. Durante este encontro, os coordenadores destas áreas vão participar em mesas redondas, onde certamente poderão aprofundar dimensões deste estudo, muito para além daquilo que eu vou poder fazer nesta introdução, e confirmando a relevância da pandemia e de pensarmos sobre ela ainda hoje, soube ontem que a coordenadora da área de sociedade, Maria Manuel Calheiros, não vai poder estar presente hoje, precisamente pelo motivo que imaginam. Testou positivo à Covid-19. E, portanto, esta é uma realidade que, como podemos ver, nos acompanha. Naturalmente, as abordagens metodológicas das diferentes áreas não foi a mesma, e os capítulos refletem isso. Contudo, há um instrumento que é comum aos 4 capítulos que eu gostaria de destacar, que é um conjunto de inquéritos que visaram abordar os comportamentos, atitudes e percepções dos portugueses ao longo da pandemia. De forma algo inovadora no contexto português, estes inquéritos foram realizados em painel, com 2 vagas, portanto apanhando 2 momentos distintos, o que permite também percebermos de forma mais clara como é que as diferentes fases da pandemia influenciaram as atitudes, comportamentos e percepções dos portugueses. A primeira vaga do inquérito correu de março a maio de 2021, portanto ainda um período ainda marcado por uma fase de confinamento e estado de emergência. O estado de emergência termina a 30 de abril de 2021. A segunda vaga decorre em setembro e outubro, numa altura de desconfinamento. E, portanto, permite-nos, este estudo em painel, permite-nos também captar as mudanças que ocorrem consoante temos mais ou menos restrições no contexto desta pandemia. Tendo feito esta introdução global ao estudo, analisemos então o que é que são as grandes conclusões nas 4 áreas em análise. Em termos da economia, a pandemia redundou em perdas históricas e abruptas, como podemos ver aqui. No seu pico, cerca de 1/4 da força de trabalho por conta de outra em Portugal tinha os salários apoiados pelas medidas de proteção implementadas pelo governo. E dada a sua especialização produtiva, com um peso relativamente grande de atividades com maior proximidade social, como por exemplo a hotelaria e restauração, Portugal demonstrou ser particularmente vulnerável a uma crise pandémica com a característica desta. Contudo, há também boas notícias. A crise foi profunda, mas foi relativamente curta. E o país foi capaz de recuperar rapidamente em efeito de elástico e evitar os cenários mais catastróficos que muitos economistas justamente receavam quando a pandemia eclodiu. Tudo indica que tal poderá tornar a recessão da Covid-19 a mais curta de Portugal Democrático. E vemos aqui as previsões da OCDE em termos de evolução da economia portuguesa e podemos ver como há esta recuperação que é relativamente rápida num contexto de recessão. Este desfecho reflete uma resposta política supranacional, a nível europeu sobretudo, e doméstica, que foi ampla e coordenada. A estratégia a nível europeu, e que se replicou também em Portugal, visou dar prioridade à preservação do emprego e também da estrutura empresarial. De certa forma, o que se procurou a nível europeu, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, foi hibernar temporariamente a economia através de um conjunto de instrumentos de apoio que atuaram como estabilizadores automáticos da economia. E essa estratégia permitiu o quê? Permitiu manter os níveis de emprego relativamente estáveis, não absolutamente estáveis, como vamos ver mais adiante, e também evitar a destruição de capital produtivo e evitar, portanto, que o tecido empresarial fosse destruído
levando depois a desafios muito maiores em termos da sua recuperação posterior. E nesse quadro preveniu desajustamentos maiores na economia portuguesa. Qual foi a estratégia mais específica de Portugal neste quadro? Bem, Portugal teve uma intervenção extensa, mas bastante cautelosa, em termos dos seus efeitos nas contas públicas. Para citar um relatório do FMI, numa frase que parece bem conseguida, Portugal fez o que tinha de ser feito, mas guardando os recibos. Ou seja, procurando assegurar que os apoios estatais permitiam à economia hibernar, mas sem penalizar excessivamente o déficit e a dívida pública. E esta preocupação da sustentabilidade do nível de endividamento público em Portugal fez com que Portugal tivesse um nível de ativismo fiscal comparativamente mitigado em comparação com outros países europeus. A economia portuguesa também parece ter sido capaz de colher os frutos de duas estratégias políticas que foram adotadas. Por um lado, Portugal procurou alinhar o quadro de medidas económicas, de apoio económico e social, com a evolução da situação sanitária e foi também relativamente conservador do ponto de vista de saúde pública nas fases iniciais da pandemia. E isso, na verdade, revelou ser uma boa estratégia do ponto de vista económico. Este gráfico que temos aqui mostra a relação entre perdas de produto no ano 2020 e as mortes de Covid. E como podemos ver, os países que tiveram maiores níveis de mortalidade tiveram também, tendencialmente, maiores perdas em termos de produto interno bruto. E, portanto, esta estratégia conservadora, tendo em conta também outros fatores em Portugal, acabou por proteger não apenas em termos sanitários a população portuguesa, mas também acabou por ter efeitos positivos em termos económicos, algo que poderia não ser imediatamente expectável, dado as restrições que se impunham à ação económica. E neste quadro é de notar também que esta prioridade dada à saúde pública também recebeu o apoio dos portugueses. No inquérito que fizemos, quando questionados sobre se as políticas deviam dar prioridade, as políticas de resposta à pandemia deviam dar prioridade à saúde pública ou à abertura da economia e ao emprego, a maioria dos portugueses, 56%, consideraram mais importante dar prioridade à saúde pública e, portanto, de certa forma, esta estratégia política encontrou respaldo também naquilo que eram as preferências da maioria dos cidadãos portugueses. A segunda estratégia de sucesso e que depois permitiu a reabertura da economia portuguesa foi o sucesso que todos nós conhecemos. Uma campanha de vacinação universal em que Portugal tornou-se o primeiro país do mundo a atingir um limiar de vacinação de 85% da população. E Portugal soube acompanhar essa capacidade de proteção sanitária gerada pela vacinação com a flexibilização gradual de regras de distanciamento e a progressiva normalização da atividade económica. Aliás, o único momento de algum desalinhamento entre esta estratégia económica e sanitária, que foi o final do ano 2020 e início de 2021, foi também aquele que concentrou os piores efeitos em termos de saúde pública e tornou necessário o segundo confinamento com consequências económicas também. Portanto, podemos ver como quando Portugal, ainda que temporariamente, não andou de mãos dadas em termos de lado de saúde pública e economia, os efeitos acabaram por repercutir-se não apenas em termos de saúde pública, como nos recordamos certamente daquilo que aconteceu em janeiro de 2021 e fevereiro de 2021, mas também em termos económicos. Se até aqui as notícias são bastante positivas, há aqui algumas notas importantes a frisar e a ter em conta para aquilo que vem a seguir e na forma como pensamos no pós-pandemia. A primeira é que a pandemia recompôs o mercado de trabalho. E é, de certa forma, a segunda recomposição do mercado de trabalho em menos de 10 anos. E deixa marcas potencialmente persistentes na economia portuguesa e no mercado de trabalho português. Algumas destas alterações podem ser vistas como positivas, como a digitalização do emprego ou a criação de mais postos de trabalho qualificado. Outras, contudo, podem ser cicatrizes negativas
sobretudo através dos efeitos de recomposição da estrutura produtiva que tendem a penalizar trabalhadores menos qualificados. E, com efeito, a pandemia teve um impacto regressivo e desigual. Penalizou os trabalhadores com salários mais baixos, e este gráfico permite ver aqui qual é a distribuição dos efeitos para diferentes segmentos da população, segundo o seu quintil percentual de rendimento. E, portanto, a coluna mais à esquerda é os que têm o quintil, estão no quintil mais baixo de rendimento, e como podemos ver, a proporção de pessoas nesse quintil que perdeu o emprego, que teve uma redução total do rendimento ou uma redução parcial do rendimento, é muito superior às dos demais quintis. Portanto, vemos que a pandemia de facto teve um efeito maior nos trabalhadores com salários mais baixos, e isso contribuiu também para um impacto regressivo da pandemia no rendimento disponível das famílias, como esta figura também ilustra. De igual modo, a procura de trabalho inclinou-se na direção dos mais qualificados, aumentando os prémios de empregabilidade para aqueles que têm níveis de educação superior. E isso penaliza os segmentos do mercado de trabalho com qualificações intermédias ou mais baixas, que se concentram nos serviços de proximidade, que não podiam exercer de forma tão ativa durante a fase de pandemia. Portanto, uma primeira nota é esta desigualdade gerada pela pandemia. A segunda é que a pandemia não foi para jovens. Os jovens, em particular, foram dos mais afetados e ainda estão longe de recuperar o terreno perdido. Como esta figura aqui mostra, a taxa de emprego da população em idade ativa recupera bastante bem, não é? Enquanto que, no caso dos mais jovens, dos 18 aos 35, ainda não estamos nos níveis de taxa de emprego que tínhamos antes da pandemia. Afeta sobretudo aqueles que têm qualificações intermédias, mas também expõe problemas antigos do mercado de trabalho, em termos da sua segmentação, que penaliza sobretudo os mais jovens, onde prevalecem vínculos mais precários. Que conclusões podemos então tirar? Bem, dada a sua especialização produtiva, Portugal demonstrou ser particularmente vulnerável aos efeitos imediatos de uma crise pandémica como esta. Contudo, após 2 anos de pandemia, a recuperação dos níveis de atividade económica supera as expectativas mais pessimistas que se desenhavam no início. E o sucesso da vacinação foi particularmente importante para este desfecho positivo. No estudo, temos também algumas linhas de ação que identificamos como rumos para debate nesta fase em que pensamos no pós-pandemia. Algumas refletem o reforço de dinâmicas que identificamos como dividendos, como a digitalização do emprego. Outras visam combater aquilo que são potencialmente cicatrizes, sobretudo tentando atenuar as assimetrias entre setores e o reforço de desigualdades que notámos anteriormente. De notar também que a pandemia contribuiu para despoletar mecanismos de inflação que agora se veem agravados com o eclodir da guerra na Ucrânia. E, portanto, a crise pandémica, de facto, reforça a urgência de lidarmos com 2 desafios de fundo da economia portuguesa: a aceleração do crescimento económico e também a redução do seu nível de endividamento. Passemos então para o que podemos identificar na dimensão social do estudo. A primeira nota a frisar é que este período deve ser conceptualizado não tanto como uma pandemia, mas mais como uma sindemia. Uma sindemia é um termo cunhado por Peter Singer na década de 1990 e que procura captar a forma como a dimensão sanitária de uma doença, ou de uma epidemia ou pandemia, interage com as condições sociais prevalecentes.
E essa interação entre as duas significa que temos que olhar para as pessoas dentro do seu contexto social e temos que inserir a doença dentro do seu contexto social. Há, portanto, uma interação entre o biológico e o social e é precisamente esta sinergia entre os dois que vem o prefixo do termo sindemia. E, portanto, o ponto de partida deste capítulo sobre os efeitos sociais da pandemia foi precisamente esse. Foi abandonar uma visão puramente epidemiológica e procurar olhar para a forma como podemos inserir a doença nos contextos sociais da sociedade portuguesa. Nesse quadro, procurámos, e a equipa que trabalhou nesta área procurou, ver, em primeiro lugar, que outras dimensões sanitárias podemos avaliar para além do efeito direto da pandemia, cujos dados, enfim, são bastante conhecidos. E uma primeira dimensão é que a saúde, de certa forma, foi esquecida durante este período. O que os dados da OCDE mostram é que os portugueses estão entre os que mais referem ter deixado necessidades médicas extra-Covid-19 por tratar durante o período da pandemia. Isso reflete, em parte, efeitos do lado da procura e, em parte, efeitos do lado da oferta. Em termos do lado da procura, temos o efeito de cidadãos que deixam de recorrer a serviços médicos por receio de contraírem a Covid-19 se recorrerem a serviços médicos. Portanto, há esse efeito de contração na procura por serviços médicos, mas também há aqui uma contração do lado da oferta à medida que serviços médicos são reafetados para combater aquilo que é a Covid-19. Obviamente que isso também ajuda a explicar o excesso de mortalidade em Portugal, que está muito para além daquilo que pode ser atribuído diretamente à Covid-19. Para além disso, a pandemia teve outros efeitos sanitários que se refletem em termos de bem-estar, comportamentos e saúde mental. Vemos que teve efeitos em termos de alterações de peso, teve efeitos em termos de alterações de sono, teve alterações naquilo que é o consumo de psicofármacos e também naquilo que é o consumo de tabaco e álcool. Portanto, a pandemia alterou hábitos e comportamentos e, neste quadro, é importante frisar que os jovens e as mulheres estão entre os grupos que reportam mais alterações de forma estatisticamente significativa nestas dimensões. Esta dimensão de efeito nos jovens vem reforçar aquilo que vimos anteriormente no lado económico. Portanto, os jovens foram afetados em termos económicos, mas também em termos daquilo que é a sua saúde e bem-estar mental e comportamentos. E vemos isso também nos dados deste slide. Não é? Quando olhamos para aquilo que é os sentimentos de depressão e ansiedade, vemos que esses sentimentos são mais intensos nos mais jovens. As duas barras aqui referem-se às duas vagas do inquérito, portanto podemos ver que há uma melhoria quando passamos para desconfinamento, mas entre os mais jovens e entre as mulheres há diferenças significativas em relação a outros grupos etários e de género. E o mesmo quando acrescentamos aqui os padrões em termos de ansiedade. E, portanto, podemos concluir que, efetivamente, há aqui uma relação etária importante nos níveis de depressão e ansiedade. A boa notícia é que a vida é melhor com menos restrições. Quando inquiridos sobre a sua satisfação com a vida, e comparando aqui os dados do primeiro momento em confinamento com o segundo em desconfinamento, podemos ver que a satisfação com a vida, de forma global, aumenta quando estamos em desconfinamento. Embora os mais jovens estão entre aqueles que mais benefícios sentem, embora seja de notar que os seus níveis de satisfação com a vida continuam a ser comparativamente mais baixos. A digitalização do trabalho que tivemos durante este período também é importante frisar, não permitiu a toda a população acompanhá-la. Não é? Cerca de 1/5
dos inquiridos referiu ter limitações na sua capacidade de acompanhar a digitalização do trabalho e da educação. Seja na ausência de equipamento para poder trabalhar ou para os filhos poderem estudar, portanto, equipamento informático. Seja pela falta de qualidade na internet. Ou seja, até pela falta de espaço físico dentro da casa para ter privacidade suficiente para trabalhar e estudar. Pelo menos um em cada 5, e em algumas questões mais do que isso, referiram não terem as condições adequadas para a digitalização. E de facto, isto revela a necessidade de assegurarmos que a tendência para a digitalização não põe em causa também a coesão social necessária para que todos possam acompanhar estas dinâmicas e para que não fiquem alguns para trás neste processo de digitalização. E as linhas de ação que o estudo identifica, de certa forma, refletem isso. Aqui apresento 4 dessas linhas e destaco destas a necessidade de desenvolver mecanismos de resposta diferenciados, pois, como vimos, a pandemia teve efeitos significativamente diferentes em diferentes grupos da sociedade. E a resposta que é dada aos mais jovens não pode ser a mesma que é dada a grupos etários mais velhos. A resposta que é dada a classes sociais mais baixas não pode ser a mesma que é dada a outras classes sociais e da mesma forma em relação às mulheres e aos homens. E é importante termos isso em mente na resposta que queremos dar daqui para a frente. Viremos então para Portugal no mundo. O que é que o estudo nos permite refletir sobre a posição de Portugal no mundo e sobre a mudança das relações internacionais de uma forma geral? Bem, o ponto de partida é que as pandemias são, por definição, fenómenos globais. Não podem ser analisados de um prisma meramente nacional. E foi isso que o estudo procurou fazer. Procurou pensar como é que a pandemia mudou o mundo e como é que essa mudança afeta Portugal. Qualquer doença não é um fato meramente sanitário e epidemiológico. É também um facto político. Na medida em que a propagação da doença vai ser maior ou menor, consoante a forma como está organizada a comunidade que é atingida por essa doença. No caso de uma pandemia, essa comunidade é a comunidade global, é o mundo, que é composto por 193 Estados soberanos, onde a defesa e a saúde são áreas consideradas prerrogativas eminentemente nacionais. E isso coloca desafios muito consideráveis em termos de cooperação e coesão a nível internacional. Sem essa capacidade de coordenação global, torna-se muito mais difícil responder aos desafios e à gestão de uma pandemia, que é, por definição, global. Bem, aquilo que os dados deste estudo refletem é que, de facto, não houve uma capacidade de coordenação e coesão a nível global. E isto é evidente quer nos dados da opinião pública, que referi antes, quer também nos outros 2 instrumentos de recolha de dados que este capítulo usou. Primeiro, um inquérito dirigido às elites político-administrativas e diplomáticas do país, nomeadamente dirigentes de primeiro e segundo grau da administração pública e diplomática, e membros de gabinetes ministeriais, e também entrevistas a 17 figuras com responsabilidades políticas de topo. E, de uma forma geral, todos estes revelaram a ausência de liderança e demonstraram, sobretudo, um sistema político internacional desorganizado, apolar, e onde não emergiu um Estado ou uma organização multilateral que pudesse assegurar a coesão e cooperação e coordenação necessárias. Portanto, neste quadro, o desafio que a pandemia revela é um desafio de coordenação, onde a própria União Europeia não saiu muito bem numa fase inicial. Vale a pena relembrar aqui a competição por máscaras e ventiladores entre países europeus no início da pandemia em 2020. Como vamos ver mais adiante,
A União Europeia conseguiu reverter esse padrão. O mundo, de certa forma, também em algumas áreas, como por exemplo no desenvolvimento das vacinas, noutras, contudo, o efeito é menor. E isso reflete-se aqui nos dados, onde não há uma liderança clara de qualquer organização ou país. Em termos da imagem de Portugal no mundo, em termos do papel das organizações internacionais na resposta à pandemia, o que o estudo mostra é que, de facto, o papel da União Europeia foi particularmente bem valorizado. Foi valorizado melhor pelas elites do que pelos cidadãos, mas quer uns, quer outros destacaram o papel da União Europeia na aquisição das vacinas e no processo de distribuição de vacinas. E isso também depois reflete-se naquilo que é o apoio esmagador, que podemos ver aqui, dos portugueses, 8 em cada 10, na compra centralizada das vacinas para a União Europeia. Como é que os portugueses e as elites avaliam a resposta do Estado português a emergências? Bem, a avaliação é mais positiva do lado das elites, menos positiva do lado dos cidadãos, mas nem um nem outros consideraram que Portugal estava muito bem preparado em relação à pandemia. O que vemos aqui é que a taxa de inquiridos que acreditava que o Estado estava preparado para responder a crises como a pandemia é relativamente baixo, não é? Mesmo assim como mudanças entre a primeira e a segunda vaga. Mudanças também que se refletem nas atitudes face às Forças Armadas, que são o grupo, o segmento dentro do Estado que emerge com o papel mais positivo e com a percepção de imagem mais positiva com a pandemia, sobretudo na passagem da primeira para a segunda fase. Obviamente que esta capacidade para responder a crises, como a da pandemia, requer institucionalização de mecanismos de resposta. E Portugal respondeu à pandemia, sobretudo com mecanismos informais e ad hoc, que envolveram vários parceiros dentro do Estado, entre partidos, incluindo com o tecido científico e a sociedade civil. E aí foi uma resposta globalmente positiva, reconhecendo também que nenhum país teve uma resposta perfeita. Contudo, é importante notar que a identificação do risco de pandemias já existia bem antes desta pandemia ter eclodido. No Conceito Estratégico de Defesa Nacional de 2013, como podemos ver aqui, as pandemias são identificadas como um risco sério para a segurança do Estado e das pessoas. Na altura, este Conceito Estratégico de Defesa Nacional preconizava também o desenvolvimento de capacidades para estruturar respostas permanentes a este tipo de riscos, que não se chegaram a implementar, e uma das linhas de ação que emergem deste capítulo é, de facto, a necessidade de reforçar estruturas permanentes que possam planear, prever, preparar para pandemias futuras. E essa preparação é absolutamente vital depois desta pandemia, onde Portugal teve uma resposta globalmente positiva, para assegurar que as aprendizagens que foram feitas durante esta pandemia não se perdem. Porque quando vier uma próxima pandemia, e se vier, é pouco provável que tenhamos os mesmos atores políticos em cena. E perder essa memória institucional será uma enorme perda de tudo aquilo que foi feito e dos sacrifícios que se fizeram ao longo destes 2 anos. O último capítulo do estudo aborda os impactos na democracia portuguesa. Esta animação mostra aqui a mudança naquilo que é o direito mais básico que temos, o de votar, e como as eleições, a começar pelas eleições presidenciais de 2021, foram transformadas na sua forma pelo contexto pandémico. A boa notícia é que, apesar destas mudanças, o apoio dos cidadãos ao regime democrático continua extremamente robusto. Como estes dados aqui ilustram, mais de 9 em cada 10 dos portugueses
considera que o regime mais adequado é um modelo democrático. Há um até ligeiro declínio da opção por um governo de um líder forte pré-pandemia versus pós-pandemia, a coluna da esquerda, a barra da esquerda e a barra da direita. A nota mais dissonante, porventura, é o aumento da preferência por governos tecnocráticos, mas que, de certa forma, encontra eco também na crise económica anterior e parece haver aqui uma tendência para essa preferência em contextos de crise. De igual modo, os portugueses globalmente não viram a democracia como sendo muito penalizada, sobretudo na segunda vaga do inquérito. Na primeira vaga, há 41% dos inquiridos que acham que a democracia saiu penalizada em termos do seu funcionamento com a pandemia, versus 40% que acharam que ela não saiu penalizada, nem reforçada. Mas na segunda vaga do inquérito, a maioria dos inquiridos considerou que a democracia portuguesa não saiu nem reforçada nem penalizada pela pandemia. O que em si mesmo, creio que não é uma leitura, de certa forma, positiva. Não haver alterações na avaliação do funcionamento da democracia num contexto pandémico e acharem que a pandemia não foi afetada, em si mesmo, de certa forma, positivo. Em termos do processo de tomada de decisão, o envolvimento de especialistas a tomar decisões foi muito bem visto, com 7 em cada 10 a apoiar este papel, e, portanto, o envolvimento de especialistas que vimos merece o apoio dos cidadãos. O capítulo olhou também para aquilo que é o discurso eurocético e populista, e como é que a pandemia transformou discursos eurocéticos e populistas. E neste quadro, a pandemia leva, numa fase inicial, a um certo acentuar do euroceticismo nos discursos, medidos através das intervenções dos partidos no Parlamento, mas depois há um declínio acentuado desse nível de euroceticismo, que de certa forma acompanha também aquilo que foi a mudança na posição da União Europeia, de uma certa falta de coesão e coordenação interna para uma maior coesão e coordenação interna. De igual modo, este euroceticismo não encontra eco na população portuguesa. Mais de praticamente 8 em cada 10 portugueses afirma ter confiança nas instituições europeias, e há um aumento dessa confiança no período pandémico em relação ao pré-pandemia. O mesmo padrão acontece a nível do discurso populista. Inicialmente encontramos um ligeiro aumento, no início da pandemia, vemos um ligeiro aumento do discurso populista, sobretudo na sua perspectiva anti-elites, mas depois há um declínio bastante acentuado dessa dimensão anti-elites, e os níveis de populismo no discurso político, nas intervenções parlamentares, acaba por ter níveis bastante mais baixos. Outra dimensão que emerge é uma certa clivagem entre esquerda e direita em termos daquilo que é o apoio às medidas do governo e às restrições que foram adotadas em contexto de pandemia, com os eleitores de partidos à direita a serem mais críticos das medidas do governo e também mais críticos das medidas restritivas que foram impostas naquele contexto. Uma última dimensão, mas talvez a mais importante, prende-se com as desigualdades políticas que emergem neste contexto pandémico. A pandemia teve um efeito de tripla desigualdade. Gerou uma desigualdade económica, como vimos, reforçou desigualdades sociais, como vimos, mas contribuiu também para uma desigualdade política, com os grupos socioeconómicos mais vulneráveis a verem a distância que os separa em termos de interesse pela política e participação política e eleitoral a aumentar em relação aos grupos socioeconómicos com mais recursos. E esta desigualdade é particularmente problemática. Porquê? Porque ela retira voz a estes grupos mais vulneráveis dentro do sistema político. Quanto menos participa, menos responsivo é o sistema político às prioridades daquele grupo. E o que vemos aqui é que os grupos que foram mais afetados pela pandemia são também aqueles que potencialmente menos ouvidos se tornam com a pandemia.
E isso obriga a pensarmos em linhas de ação particularmente importantes, no sentido de combater esta desigualdade política de participação, para assegurar que os desafios que os cidadãos, sobretudo os grupos mais vulneráveis, sentem, não são minimizados dentro do sistema político. Olhamos então, para terminar, para o futuro. Vivemos ainda em pandemia, a Covid não desapareceu. Contudo, há o sentimento de que, porventura, não estamos longe do minuto 90 desta crise. E esperemos que a crise da Covid-19 não seja como o Real Madrid, que faz recuperações perto do minuto 90. E sendo assim, que lições e desafios finais podemos identificar? Bem, podemos identificar aqui 4. A nível económico, e como vimos, a pandemia recompôs o mercado de trabalho. Digitalizou o trabalho, diminuiu a procura por serviços pessoais e criou mais postos de trabalho qualificados, incluindo no setor público. E caso se confirme uma reestruturação da atividade económica, encontramos aqui um potencial desajustamento entre a atual estrutura do mercado de trabalho e a procura futura de qualificações e competências. No caso de Portugal, isso pode implicar uma difícil escolha entre aumentar a produtividade, reforçando a procura por trabalhadores com mais qualificações e a digitalização, versus diminuir situações de exclusão. Manter empresas menos produtivas assegura a coesão social, mas acarreta o risco de diminuir a dinâmica de crescimento da economia portuguesa. E, portanto, o desafio que enfrentamos neste próximo ciclo é, de certa forma, navegar entre a sila da exclusão social e a caríptis de uma menor produtividade. E isso será um desafio central à medida que os apoios públicos são revistos no pós-pandemia e o equilíbrio entre manter esses apoios para empresas menos produtivas é ponderado. A nível social, é vital assegurar que o pós-pandemia atenua os efeitos sobre os mais jovens, sobre as mulheres e sobre os segmentos socioeconómicos mais vulneráveis que a pandemia acarretou. A nível político doméstico, e como referi antes, é vital institucionalizar a capacidade do Estado para responder a crises como a da pandemia, reforçando a planificação prévia e assegurando que as aprendizagens desta pandemia não são perdidas com o tempo. E, por fim, numa crise onde era absolutamente essencial um fluxo transparente de informação e coordenação e cooperação entre os Estados, a nível internacional, a política esteve aquém do desafio. Com uma resposta mais coordenada, com maior partilha e transparência dos dados, porventura não estaríamos ainda a lidar com a pandemia 2 anos depois dela ter emergido. Em vez disso, estes 2 anos puseram uma incapacidade política coletiva, a nível global, com a ausência de cooperação e coordenação. Numa fase inicial, esta levou a que os países adotassem medidas de contenção desarticuladas uns dos outros. Atualmente, contribui para profundas desigualdades na vacinação a nível global, o que pode potenciar novas variantes e o prolongamento da pandemia. Certa altura perguntaram a Albert Einstein porque é que o ser humano tinha sido capaz de descobrir a estrutura do átomo, mas não tinha sido capaz de conceber formas para que o poder atómico não extinguisse a humanidade. E Einstein respondeu, isso é fácil. É porque a política é mais difícil do que a física. Esta pandemia confirma a resposta de Einstein, refletindo a dificuldade de gerar cooperação política a nível global. A Covid-19 demonstrou, mais uma vez, que há desafios que ultrapassam as fronteiras dos Estados e que obrigam, quer queiramos, quer não, a uma resposta política global. E convém relembrar que mesmo quando a crise da Covid-19 for ultrapassada, continuará a subsistir outra que só pode ser resolvida se pensarmos o planeta todo como a nossa casa comum.
a crise ambiental. Estes desafios, aos quais acrescem outros que este estudo aborda, não têm soluções fáceis. E ainda mais difíceis se tornam as soluções no contexto atual, com o conflito militar na Europa, a suscitar novos problemas e a agravar outros causados pela pandemia. Contudo, tal não nos deve demover de procurar essas soluções. O debate amplo, informado, aberto, é forma de construirmos as soluções para o pós-pandemia. É para isso que procuramos contribuir com este estudo. E se é verdade que os desafios que enfrentamos são consideráveis, há uma nota de otimismo que podemos, creio, introduzir. É que, se é verdade que a política é mais difícil que a física, como referiu Einstein, ao contrário das leis físicas, as leis políticas não são imutáveis. E em democracia, elas dependem de todas nós. E, portanto, temos que, coletivamente, pensar o rumo que queremos para o pós-pandemia. Termino com uma nota final e pessoal, depois deste, aqui temos uma lista das prioridades que o estudo também identifica, em complemento às que referi, com uma nota pessoal, para relembrar o Nuno Monteiro. O Gonçalo referiu o Nuno, que foi o coordenador deste estudo. Em maio de 2021, a sua morte inesperada privou-nos do seu humor, da sua generosidade, da sua humanidade, da sua empatia, enfim, foi uma perda enorme para o país e para todos os membros da equipa. E, de certa forma, esperamos que este estudo possa ser uma merecida homenagem ao Nuno Monteiro, que foi absolutamente vital na construção deste estudo. Obrigado.